Bora! Vambora! Segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Vamos aqui iniciar essa primeira semana do mês, né? Tomara que seja um mês maravilhoso pra nós, de muito trabalho, né? Pra mim vai ser, né? Trabalho pra caramba. Daqui a pouco tem trade deadline, né? Inclusive, novidades sobre Giannis, hein? Notícia sobre Giannis, notícia quente sobre Giannis. Falar sobre a rodada de ontem, né? Domingão recheado de jogos. Dar uma passadinha por cada um deles. Tivemos troca ontem na NBA. Uma troca menor, uma troca pequenininha, mas vale comentar. E eu vou até abrir o programa já com isso, que é sobre os reservas do All-Star Game, né, cara? Ontem a NBA anunciou, né, de forma oficial, os reservas do All-Star. E, obviamente, eu tenho, né, alguns pitacos para dar sobre isso, né? Mas antes, eu só vou pedir para você deixar o like, que é muito importante, se inscrever no canal se não for inscrito. Estamos aí com a meta de bater 100 mil inscritos nesse ano. Estamos com 76 mil. Dá pra chegar, hein? Dá pra chegar. Então, se você não for inscrito, se inscreva. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro. Né? A Centauro é parceira aqui do canal. Parceira forte do canal para essa temporada. E, graças a essa parceria, eu posso lhe oferecer um cupom de desconto, cara. Meu Deus. Deu engasgada. É um cupom de 10% de desconto na Centauro, né, em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então vai lá, dá uma olhadinha nos produtos, tem bastante coisa em promoção. E usa o cupom SWISH10, que aí você garante 10% de desconto e dá aquela bela economizada nas suas comprinhas, tá bom? Ó, vamos lá, roda a vinheta e aí na volta eu já quero comentar sobre os reservas do All-Star que foram divulgados aí no domingão. Bora! Vamos lá, cara. Deixa eu botar aqui na tela. Ó, os titulares, né, pessoal, já haviam sido divulgados, né? Eu já fiz as minhas ponderações sobre os titulares, como era um absurdo, por exemplo, o Donovan Mitchell não ter sido titular, o Anthony Edwards não ter sido titular, né? Eu já falei sobre isso. E aí ontem foi a vez dos reservas. E aí eu tenho também algumas críticas. Tem alguns elogios também, tá? Lembrando que os reservas, eles são escolhidos por técnicos, tá? São os técnicos que escolhem os reservas, não são o público. O público escolheu os titulares. Os técnicos escolheram os reservas. E quem que eles escolheram? Na Conferência Leste, Donovan Mitchell, Jalen Johnson, Karl-Anthony Towns, Pascal Siakam, Norman Powell, Scottie Barnes e Jalen Duren. Esses foram os reservas do leste. Já fazendo aqui as minhas críticas. Primeiramente, Mitchell, Jalen Johnson, Siakam, Powell, Scottie Barnes e Jalen Duren. Muito merecidos, tá? Todos aqui, na minha opinião, mereciam uma vaga. Fico muito feliz de ver o Norman Powell indo pro All-Star. Ele que já merecia ano passado. Nesse ano conseguiu a vaga. Ele que é um dos jogadores mais velhos da história da NBA a estrear no All-Star Game. Né? Muito legal aí, Norman Powell. Jalen Duren, extremamente merecido, também fazendo a sua estreia, fazendo uma temporada incrível lá em Detroit. Jalen Johnson sendo reconhecido, temporada incrível dele, assumindo o papel de franchise player, assumindo o papel de estrela lá em Atlanta. Muito feliz por ele. Muito feliz pelo Siakam, né? Infelizmente ele tá escondido lá no Pacers, né? O Pacers fazendo uma campanha horrorosa, mas ele vem jogando muito bem, merecia sim ir pro All-Star. E o Donovan Mitchell nem era pra estar como reserva, né? Era pra estar como titular. Uma loucura ele ser reserva nesse leste, visto a temporada incrível que ele vem fazendo. Então, esses aí pra mim, extremamente merecidos. Scottie Barnes, obviamente, merece pra caramba também. Assim, chover no molhado falar do Scottie Barnes, cara. Jogador incrível, absurdo, um monstro nos dois lados da quadra, um dos melhores two-ways da NBA atual. Merecidíssimo. Agora, o nosso mano Karl-Anthony Towns,
Cara, é loucura, né? Assim, com todo respeito, não dá pro Towns ir pro All-Star, gente. Com a temporada que ele tá fazendo, não existe. Ainda mais quando tem um tal de Joel Embiid que tá jogando nível MVP, gente. Cara, os técnicos terem escolhido o Towns ao invés do Embiid, pra mim pô, insanidade, mano. É insanidade, cara. Pega o janeiro do Embiid e compara com o do Towns. Cara, não tem comparação, mano. Não existe comparação. Ah, mas o Embiid voltou a jogar bem agora. O Towns tá jogando bem a temporada inteira. Primeiro, o Towns não tá jogando bem, tá? Pergunta ao torcedor do Knicks se ele tá feliz com o Towns nesse ano. Não tá, né? Não tá. E outra. Pega tudo que o Towns fez na temporada. Não dá metade do que o Embiid fez em janeiro. Metade, tá? Fora que seria uma puta história maneira ter o Embiid de volta pro All-Star, depois de um tempo fora, depois de, né, ter esses últimos anos extremamente complicados em termos de lesão. Em termos narrativos, em termos técnicos, tudo é melhor pro Embiid do que pro Towns, entende? Né? Melhor narrativa, Embiid. Tecnicamente, quem tá melhor? Embiid. Tudo é o Embiid. Só que por alguma razão os técnicos escolheram, né? Escolheram o Towns. Pra mim não faz sentido nenhum. O Embiid tinha que ser titular aqui. Ah, tinha que ser titular não. Tinha que ser reserva, tinha que ter ido pro All-Star aqui. Titular não. Titular aí é pedir demais. Mas ele tinha que ter ido aqui como reserva, tá? No lugar do Towns. Essa pra mim é o maior erro dos reservas do leste. No oeste, quem que a gente teve? Anthony Edwards, merecidíssimo, não tenho o que falar. Jamal Murray, finalmente Jamal Murray indo pro All-Star Game. Né, uma das maiores doideiras da NBA pra mim era o Jamal Murray nunca ter ido pro All-Star. Finalmente vai. E finalmente o Jokic vai ter um companheiro All-Star. Ele nunca jogou com o All-Star. Vai ter agora o Jamal Murray. Chet Holmgren indo pela primeira vez. Discordo, tá? Discordo. Reconheço que a temporada defensiva do Chet é excelente. É excelente. Não é à toa que, né, depois do Embiid, ele é o grande candidato a DPOY. Né? Se o Embiid se tornar inelegível pro DPOY, o Chet vai ganhar. Tá? Então, a temporada defensiva do Chet é foda. É foda. Só que, ofensivamente, ele tá sendo ok. É uma temporada ok ofensiva do Chet. E aí, quando você compara com, por exemplo, Kawhi Leonard, com, por exemplo, Alperen Sengun, cara, pra mim é loucura o Chet ir e esses dois não irem, tá? Pra mim, ele, assim, o Sengun e Chet, a gente pode até discutir. Porque enquanto o Chet tem uma temporada ofensiva mediana e uma defensiva muito forte, o Sengun é o oposto, né? O Sengun tem uma temporada ofensiva muito boa e defensiva mais ou menos. A gente pode debater Sengun e Chet. Eu prefiro o Sengun, tá? Mas beleza. Agora, o Kawhi não dá, gente. Desculpa. O Kawhi não ir pro All-Star fazendo o que ele tá fazendo. É o mesmo caso do Embiid. Ah, mas vamos lá, vamos usar o Chet mesmo de exemplo. Ah, mas o Chet tá fazendo uma temporada muito boa. O Kawhi começou a jogar bem de dezembro pra cá. Beleza, pega tudo que o Chet fez na temporada e compara com o que o Kawhi tá fazendo de dezembro pra cá. O Chet não fez a temporada inteira metade do que o Kawhi tá fazendo. Essa é a verdade, gente. Desculpa, eu amo o Chet, tá? Peça fundamental do OKC. Tenho minhas críticas, tenho minhas questões? Tenho. Mas, gente, não existe ele ir pro All-Star e o Kawhi não ir. Entendeu? E beleza, não quer usar o Chet de exemplo? Vamos aqui. LeBron. Temporada do LeBron é uma temporada boa? É uma temporada muito boa, tá? Mas não é melhor que a do Kawhi, gente. Você entende? O Kawhi aqui poderia ir pro All-Star no lugar do Chet, poderia ir pro All-Star no lugar do LeBron, poderia ir pro All-Star no lugar do Devin Booker, que na minha opinião não é nem o melhor jogador do Phoenix. O melhor jogador do Phoenix pra mim é o Dillon Brooks, tá? Então assim, o Kawhi não ir é inacreditável. Pra mim é disparada a maior injustiça do All-Star, mas disparada, tá? O Kawhi não ir é loucura. O Embiid não ir
é doideira pra mim também? É. O Şangun não ir é doideira pra mim também? É. Mas tanto o Embiid como o Şangun... Não, o Embiid não. O Embiid tinha que ter ido e ponto. O Şangun dá pra gente debater. O Kawhi, pra mim, não tem debate. Pra mim é só um erro grotesco que, velho, é surreal. Assim. Não tem como, cara. Cara, o Kawhi não ir pro All-Star é assustador de loucura, assim. Não tem como justificar. Só não tem como justificar. Mas, enfim. Não foi. Vai Anthony Edwards, vai Jamal Murray, vai Chet, vai Durant, vai Booker, vai Avdija, estreando merecidamente. E vai LeBron James pela cota LeBron James. Porque, como eu disse, comparado com o Kawhi, por exemplo, o LeBron não tá jogando mais com o Kawhi. Mas ele vai porque ele é o LeBron. E beleza, pode ser o último All-Star do LeBron. Não acho que vai ser, acho que ele joga a temporada que vem também. Mas tem toda essa narrativa e tal, All-Star em Los Angeles, então... Tá, beleza. Aí outra, né? Pô, o All-Star no Intuidome, eles não levarem um jogador do Clippers. Cara, com o Kawhi fazendo o que tá fazendo, também é doideira, mano. É tudo errado, cara. O Kawhi não ir mano, é só maluquice. É só maluquice, tá? Então, pra mim, esses foram os esnobados, tá? Embiid no leste e no oeste. Kawhi de longe o maior esnobado. De longe a maior injustiça. E eu acho que o Şangun... Eu teria colocado o Şangun na frente do Chet. Eu, tá? Na minha opinião. Dito isso, esses são os reservas. E eu vou te falar. O time imundo pro All-Star... Tá qualquer parada, hein? Agora com os reservas definidos, a gente tem um time imundo com Shea, Luka, Giannis, se ele jogar, mas acho que ele não vai. Wembanyama, Jokic, Murray, Siakam e Avdija. Esse é o time imundo pro All-Star. Se o Antetokounmpo não jogar, aí pode ir o Embiid ou pode ir o Şangun, né? Aí a gente vê se quem que eles vão escolher. Mas, irmão, esse time imundo vai dar um... O que esse time imundo vai fazer com o time Estados Unidos não tá escrito, irmão. Vai ser assim... Eu vou usar a palavra constrangedor. Eu vou usar essa palavra. Vai ser constrangedor. Se o time imundo jogar com o mínimo de vontade, fudeu. Fudeu. Cara, é muito superior, velho. Puta que pariu. É muito superior. É muito superior. Que isso? Shea, Luka, Giannis, Wemby, Jokic, Murray, Siakam e Avdija. Caralho, filho. E o que vai ter de lance livre do Avdija, do Luka e do Shea também não tá escrito, hein? Meu Deus do céu, vai ser doideira. Jokic também, né? Jokic que gosta de cavar um lance livre também. Meu amigo de Deus. Cara, mas vai ser muito maneiro, mano. Independente das injustiças, né? Vai ser maneiro. Acho que vai ser um All-Star legal, cara. É que o formato, igual eu falei, cara, o formato, pra mim tinha que ser só time mundo contra time Estados Unidos. Não tinha que ter time de D-League, essas merda. Não. Bota o time mundo, bota o time Estados Unidos e deixa eles se matar. Esse formato de mini-jogos, eu não gosto dessa Kings Leagueização do All-Star Game. Pra mim tinha que ser, velho. Bota os caras 4 quartos de 12 e vambora. Entendeu? E é isso. Mas eu gosto da ideia de time mundo contra time Estados Unidos. E eu acho que o time mundo vai dar um famoso vareio, né? Famoso vareio de bola. Famoso vareio de bola. Mas é isso. Para os reservas do All-Star, é isso. Reforço, Kawhi não ir é insano de injusto. E o Embiid não ir e o Towns ir também é doideira. Também é doideira, tá? Então, fica aqui o registro da minha revolta por essas injustiças cometidas no All-Star Game. Sempre tem que ter, né? Sempre tem que ter uma injustiça. Não tem como. O All-Star, ele é incapaz de não cometer injustiças. É foda, bicho. É foda. Ó, indo agora pra rodada, né? Vamos aqui falar sobre a rodada de ontem. Eu rodei a vinheta? Não, né?
Deixa eu rodar a vinheta, então. Pera aí. Ó. Pô, eu não tinha rodado a vinheta, né, viado? Caralho, que incompetente. Ó, vinheta rodada. Vamos aqui, então, falar sobre os jogos de ontem. Começando com... Deixa eu botar aqui na tela. E, galera, eu tô com uma alergia, tá? Não sei o que deu em mim. Acho que minha rinite tá começando a atacar. Por isso que eu tô com essa fungação. Peço desculpas, tá? Mas é o estado que eu me encontro. É assim. Switch TV BR é o canal da vida real. Aqui eu gravo do jeito que eu tô. E hoje eu tô com rinite. Tô com alergia. Então, né? Relevem. Por favor, relevem. Vambora. Deixa eu botar aqui na tela. Cadê? Ó, vamos lá. Vamos começar, né? Falando sobre o atropelo do nosso Celtudo pra cima do Bucks. Vitória dominante em Duty Garden, 107-79. Jaylen Brown passando por cima da defesa do Bucks, da suposta defesa do Bucks, né? Que, né? Fica só no campo da suposição. 30 pontos, 13 rebotes, com 12 de 20 nos arremessos pro Jaylen Brown, em só 29 minutos. Uma atuação bizarra. 26º jogo de 30 mais pontos dele na temporada. Ele que é um dos líderes em jogos de 30 pontos no ano. Se não me engano, ele só tá atrás do Shea e do Donovan Mitchell. Se não me engano, tá? Temporada incrível do Jaylen Brown. Merecidamente, né? Titular no All-Star Game. Isso aí é incontestável. Celtic chegando à sua 31ª vitória na temporada. Muito bem ali no topo do leste. E o nosso Bucks segue, né? Ladeira abaixo. 8ª derrota nos últimos 9 jogos, né? Das 8 derrotas, 5 foram por mais de 15 pontos, né? Ou seja, o Bucks está se acostumando a ser atropelado. Sem Giannis Antetokounmpo, sabe qual é a campanha? 3 vitórias e 14 derrotas. Faz diferença o grego ou não? Loucura, né, cara? Loucura o Milwaukee Bucks. E fica, né, toda essa apreensão sobre o futuro dele, né? O que vai ser do Giannis, quem que vai chegar na troca, se ele vai ser trocado agora. A notícia que a gente tem de momento é a seguinte, deixa eu até pegar aqui. Notícia de momento é essa aqui, gente. Segundo o Charania, o Bucks está em fase de mandar contrapropostas aos times que fizeram ofertas pelo Giannis. Segundo o Charania, os times que fizeram ofertas de verdade pelo Giannis foram Minnesota, Golden State, Knicks e Heat. Esses seriam os 4 que teriam feito a oferta pelo Giannis. O Bucks está mandando contrapropostas para esses times. E o Charania deixa claro, se o Giannis for trocado, vai ser nos próximos dias, vai ser até o fim da deadline. Não vai ser na off-season, tá? Então aquele papo de que o Bucks poderia segurar a troca pra off-season, pra pegar mais ativo, pra conseguir, né, uma troca melhor, não. Se o Giannis for trocado, vai ser trocado agora. E como é quase certo que ele vai ser trocado, então a gente pode sim trabalhar com a realidade de que teremos Giannis sendo trocado ainda nesse começo de fevereiro, tá? Agora, o destino, aí, meu filho, aí ninguém sabe, meu amigo, ninguém sabe se vai ser pro Knicks, ninguém sabe que vai ser pro Warriors, se vai ser pro Wolves ou se vai ser pro Heat. Ao que tudo indica, vai ser pra um desses 4 times, que o Bucks tá mandando contrapropostas. Agora, o time que vai ser escolhido, eu não faço a menor ideia, tá? Eu realmente acho que é o Knicks, tá? E eu ainda tô forte no meu palpite pro Knicks, porque eu não vejo o Giannis saindo do leste. Se não for pro Knicks, eu acho que é o Heat. A minha ordem de palpite seria Knicks em primeiro, Miami Heat em segundo e em terceiro Golden State. Eu já tô trabalhando com a seguinte realidade. Se o Giannis analisar os cenários e falar, irmão, eu topo pro oeste. Se ele topar ir pro oeste, ele vai pro Golden State. Essa é a realidade que eu enxergo.
Ao que tudo indica que ele vai ficar no leste. Ele quer ficar no leste. Ficando no leste, Knicks e Heat são os favoritos. Se ele olhar e falar, pô, mano, eu topo o desafio de mudar de conferência. Aí eu acho que ele vai pro Golden State. Agora, o pacote que vai ser aceito pelo Bucks do Golden State, aí eu não sei, né? As informações de ontem, não, antes de ontem, era de que o Golden State estava querendo envolver o Draymond Green ao invés do Jimmy Butler, né? Botar o salário do Green, juntar com o Kuminga, botar as picks que tem ali à disposição. O Warriors tem controle de todas as suas picks de primeira rodada, então o Golden State pode mandar um caminhão de picks. E essa seria a oferta. Então vamos ver se o Bucks vai aceitar. Mas é isso. Eu acho que o Knicks ainda é o favorito, por ser o time de interesse do Giannis, por estar no leste, por estar no grande mercado. Mas se ele resolver pro oeste, aí eu realmente acho que o Golden State vai ser o escolhido. Aí seria do caralho, hein? Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry juntos. Pode ser que nessa temporada eles não sejam campeões. Porque é difícil, né? Uma troca no meio da temporada, né? Sem ter um Butler à disposição. Seria difícil pro Golden State ser campeão mesmo com a adição do Giannis pra esse ano. Agora, pro ano que vem, como off-season trabalhado ao redor dos dois, com o Butler voltando de lesão, aí é outra coisa. Mas o outro ponto que me faz ser um pouco cético em relação ao Giannis no Warriors, já falei aqui, né? É que eu acho que o Giannis vai querer ir pra um time que ofereça para ele uma janela maior de título, né? O Golden State é uma janela muito curta. É uns 2 aninhos de janela de título. Por isso que eu acho que Knicks ou o próprio Heat seriam opções melhores para ele. Fora o fato de ficarem no leste, né? Mas enfim, vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. O que eu já dou como certo, tendo como base essa última informação do Charania, que ele vai ser trocado nessa deadline. Não vai ter troca em off-season, vai ser agora. E aí alguns players que poderiam entrar na jogada já vão tirando o cavalinho da chuva, né? Lakers, próprio OKC, próprio San Antonio, né? São times que poderiam entrar nessa jogada no off-season, mas agora, né, com a quase certa troca do Giannis na deadline, eles devem sair da jogada. E aí o mercado deve se restringir a esses 4. Minnesota, Golden State, Heat e Knicks. Pensa que loucura se ele vai pro Minnesota, cara. Depois desse papinho dele de querer ir pra grande mercado e tudo, ele resolve ir pra Minnesota. Já pensou, bicho? Isso é loucura, né? Isso é loucura. E Minnesota pode montar um bom pacote, né? Pode pegar um McDaniels, um DiVincenzo, mais um salário, os piques e fazer um pacote interessante. Seria um timaço. Giannis e Anthony Edwards juntos, mantendo o Gobert. Defensivamente ia ser inacreditável a defesa de Minnesota. Mas eu não acho que ele vai pra Minnesota não, cara. Ele vai pra grande mercado. Ele vai pra um grande mercado. Enfim. A ver pra onde vai o Giannis. Vamos ficar de olho. É sem dúvida a grande novela dessa deadline. E já que eu tô falando de deadline, deixa eu comentar sobre a troca que rolou ontem. Já pra gente matar. Que foi essa troquinha aqui. Uma troquinha, né? Zero glamurosa. Tanto que eu nem fiz vídeo ontem sobre. Porque é uma troquinha, né? Que não tem muito apelo. Que é a troca entre Blazers e Hawks. Nessa troca, o Hawks mandou pro Blazers o Vit Krejci, né? Arremessador, bom arremessador. Vai ser bem aproveitado lá em Portland. E em troca, o Blazers mandou o Dupe Roof, né? Que vai ser dispensado, muito provavelmente. E 2 escolhas de segunda rodada, né? Uma troca que eu não consigo dizer nem quem foi vencedor e nem quem foi perdedor. Tipo, o Hawks ganha um pouco mais de mobilidade financeira e o Blazers ganha um arremessador. Em resumo, é isso. Uma troca. Uma troquinha aí, né? Sem dúvida, uma das trocas da temporada. Meio que é isso. Meio que não tem muito o que falar. Eu gosto da troca pros 2 times, assim. Eu acho que os 2 times ganham de certa forma. Igual eu falei, o Hawks ganha mais mobilidade financeira e o Blazers ganha um arremessador de... Acho que ele tá arremessando pra mais de 40% pra 3, né? O Vit Krejci. Então, acho que é isso. Acho que é isso. Não tem muito mais o que comentar sobre a troca, não. Voltando pros jogos de ontem, né? Que tem bastante jogo ainda pra comentar. Deixa eu botar aqui, cadê? Oh, meu Deus do céu.
Cara, o que eu me embanando com essas abas aqui é assustador. Ó, seguindo. A gente teve atropelo no TD Garden e tivemos atropelo também lá em Detroit, né, cara? Enfrentando o Brooklyn Nets. Detroit Pistons passou o carro 130-77, né? Uma vitória, cara, assim, humilhante do Pistons. 53 pontos de diferença, a maior vitória na história, né, do Detroit Pistons, né? O maior atropelo da história do Pistons. A terceira maior vitória de um time nessa temporada em termos de diferença de pontos, né, cara? Então, um atropelo bizarro, né? Cade Cunningham e Jalen Duren, a dupla de All-Star de Detroit, brincou, né? Cade Cunningham duplo-duplo, 18 pontos e 12 assistências em 26 minutos. Atuação protocolar do nosso Cade. E o Jalen Duren com mais um duplo-duplo, né? 21 pontos e 10 rebotes pro Duren. 14º 20-10 dele na temporada. É o quinto jogador na NBA em atuações, né, desse tipo. Temporadaça dos dois, temporadaça do Pistons, que chega à sua 36ª vitória na temporada. Já Brooklyn sofre sua 35ª derrota. Brooklyn que deve ser um bom vendedor nessa trade deadline, né? Darren Sharp, Michael Porter Jr., Ken Thomas, são nomes que devem ser trocados e devem render bons ativos aí pro nosso Brooklynzão da massa. Outro que foi atropelado ontem, tivemos alguns atropelados ontem, né? Bucks, Brooklyn e o Bulls, né? O Bulls que havia vencido o Heat na rodada passada, acabou tomando aí a vingança de Miami. Miami passou-lhe o carro 134-91. Miami Heat não tomando conhecimento do nosso querido Bullzão. Vitória por 43 pontos, né? Essa derrota é uma das 10 maiores goleadas sofridas pelo Bulls na sua história, né? Realmente algo, né? Uma bela marca pro nosso Bullzão, que segue no limbo da NBA, né? É foda, cara. O Bulls é um time, cara, que é um time que entrega alguns bons jogos. É um time que tem capacidade de vencer alguns bons times, mas é um time que, mano, é muito 880, né, cara? E times assim, pra mim, não faz sentido um time assim querer ganhar jogos, sabe? Você é um time desses que oscila muito, que perde 5, ganha uma, aí ganha 5, depois perde 5 de novo. Você é um time que tá assim? Irmão, aborta a temporada e vai pro tanque logo, entendeu? Porque a pior coisa pra um time é ficar nesse limbo. E o Bulls tá nesse limbo há muito tempo. E me pega muito eles... A diretoria meio que se sentir bem nesse limbo. Caralho, bicho, vai pras cabeças, vai pro tanque logo, tenta uma pick top 3. Pô, você tem um puta draft, Darren Patterson, AJ Bunts, Ken Boozer, vai pro tanque, sacou? Puta, mano, eu não vejo sentido o Bulls querer ganhar jogo ainda. Desculpa, é um time que não vai pra playoff, não vai, assim, e se for pro playoff, é pra ser atropelado no play-in ou pra ser atropelado na primeira rodada. Caralho, bicho, Nossa, que compromisso com a mediocridade, né, mano? Isso me incomoda muito, velho. Me incomoda muito. Enfim. É o Bulls, né? Michael Jordan se revirando no túmulo. Pô, brincadeira. Matei o Michael Jordan. Matei o Gold! Meu Deus do céu. Michael Jordan não morreu não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Foi só uma brincadeirinha. Mas, cara, loucura, né? Eu sou totalmente contra times assim quererem brigar ainda, velho. Miami Heat não tem nada a ver com isso. Foi lá, sapecou. 43 pontos no lombo. Né? Bam Adebayo com seu 11º jogo de 20 pontos nos últimos 12 jogos. Ele finalmente, né, adquirindo uma consistência ofensiva. 20 pontos, 9 rebotes, com 8 de 11 no field goal para ele. Foi o grande nome do Heat, que passou o carro sem olhar para trás. Aí a gente teve o Toronto Raptors arrancando uma vitória dura contra o Utah Jazz, né, cara? Um jogo que não foi um jogo bonito do Raptors, tá? Foi um jogo bem qualquer coisa. Mas
deram um jeito de vencer ali, né? Fizeram um segundo tempo ok. Brandon Ingram apareceu bem ali no clutch, com a bola decisiva. E garantiu a vitória do Raptors. O Raptors chegando à sua 30ª vitória na temporada, né? Coisa que na temporada 23-24, o Raptors nem chegou perto, né, cara? O Raptors nem chegou em 30 vitórias, em 23-24. Na última temporada, só foi chegar a 30 vitórias no fim dos 82 jogos. E nessa temporada, em 51 jogos, Toronto chega a 30 vitórias, né, cara? Uma evolução constante e um time que muito provavelmente estará na pós-temporada. Resta saber se vai ter mando de quadra, né? Toronto tá aí se mantendo na zona de mando. Vamos ver. Será que vai rolar uma troquinha lá em Toronto, hein? Estão falando de entre days, né? Será que o nosso Torontão vai atrás do AD? Eu já falei que eu sou a favor, né? Eu sou a favor de apostar no Anthony Davis ainda. Não sei se os times têm essa mesma visão do que eu, mas eu apostaria. Vamos ver. Já o Utah Jazz teve o Lauri Markkanen jogando muito bem, mas não foi suficiente. 35ª derrota do nosso Jazzão. Aí a gente teve o Wizards vencendo o Sacramento Kings numa noite onde o Wizards jogou basicamente o final inteiro do jogo com as reservas e mesmo assim conseguiu ganhar do Kings, o que diz muito sobre, né, o momento terrível que vive o nosso Kingaço. 116-112 foi o placar final. O Will Riley foi o grande destaque do nosso Washington Wizards, 18 pontinhos para ele. Pelo lado do Kings, né, Lavine e DeRozan passaram dos 30 pontos, mas não foi o suficiente para evitar a derrota do Kings. Kings que é um time que tá assim, esse aí dá pra gente falar que tá 100% comprometido com o tanque, né? Kingaço fechado com o projeto tanque. Esse aí não tem nem como negar. Aí a gente teve o Knicks vencendo o Lakers, 112-100. Não vou me estender muito nesse jogo, porque eu já fiz vídeo sobre. Mas foi um jogo onde o Lakers começou bem, né? Com o Luke LeBron ali jogando pra caralho. Mas no decorrer do jogo, a profundidade de elenco do Knicks foi fazendo a diferença. Né, jogadores como Anunoby e Landry Shamet foram decisivos no segundo tempo, até porque as estrelas do Knicks, Brunson e Towns, não tiveram, né, um bom jogo. Aí os role players tiveram que aparecer. O OG foi o que pra mim mais impactou no jogo ontem. Pra mim foi o melhor jogador em quadra ontem, o OG. Gigante nos dois lados, forçando erros, capitalizando o contra-ataque, matando bola de 3, pontuando em transição. Foi um puta jogo do OG. O Landry Shamet também, né, teve uma participação importantíssima, muito bem nas bolas de 3, muito bem também na defesa. E no fim, deu no que deu. Vitória do Nicão, 112-100, grande vitória no MSG. Knicks batendo sua 6ª vitória seguida, conseguindo se recuperar bem do começo horrível de mês que eles tiveram. E o Lakers sofrendo mais uma derrota por conta dos seus velhos problemas, né? Falta de profundidade, falta de defesa, falta de consistência. Tudo isso fez a diferença no jogo de ontem, né? Um outro fator foi o cansaço, né? Claramente Luke e LeBron cansaram muito no final do jogo, especialmente o LeBron. LeBron tava morto, cara. LeBron tava morto no final do jogo. E aí, pegando o Knicks com mais profundidade, com mais gás, com mais talento à disposição, não teve jeito. Lakers foi totalmente dominado no segundo tempo. E o Knicks chegando à sua 31ª vitória. E o Lakers à sua 19ª derrota. Clipudo venceu mais uma, enfrentando o Phoenix Suns. O Clippers venceu bem, 117-93. Grande atuação do injustiçado Kawhi Leonard, né? Jogaço do Kawhi. Kawhi terminando o jogo contra uma das melhores defesas da liga. Terminando com 25 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Atuação gigante do Kawhi, né? Jogando pra caralho. Outro que foi muito bem ontem foi o Zubat. Né? Ivica Zubat, 14 pontos e 20 rebotes. Dominante no garrafão do Phoenix. Né? Inclusive foi o fator que determinou a vitória do Clippers, né, cara? O domínio no garrafão foi determinante ontem. O Clippers venceu a batalha no garrafão por 64-18, né? Marcou 64 pontos no garrafão e só tomou 18. Isso acabou fazendo uma diferença muito grande. Jordan Miller também fez um ótimo jogo, vale destacar o jogo do menino, 20 pontos pra ele.
E aí o Clippers vence mais uma, 10ª vitória do Clippers nos últimos 12 jogos, 17 nos últimos 21. O Clippers segue na sua ascensão, segue em busca dos 50% de aproveitamento, né? São 23 vitórias e 25 derrotas pro nosso Clipaço. Já o Phoenix Suns sofreu sua 20ª derrota, né? Mas lutou, né? Lutou muito no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Clippers deu ali uma boa sobrada. Outro que sobrou no segundo tempo foi o Spurs, né? Depois de um primeiro tempo de oscilação, né? Onde começou o primeiro quarto muito bem, mas no segundo quarto foi atropelado, né? O Spurs meteu 37-21 no primeiro quarto. No segundo, tomou 40-23. Então foi um primeiro tempo de oscilação pro Spurs. No segundo, aí sim o Spurs dominou, né? O Wembanyama, cara, jantou o Orlando Magic ontem. 25 pontos, 8 rebotes, 4 roubos de bola pro Wemby, com quantos tocos? Com 4 tocos, não, 5 tocos e 4 roubos de bola pro Wemby, com 25 pontos e 8 rebotes, isso só em 28 minutos, tá? Isso tudo em só 28 minutos, né? Um absurdo o Wembanyama. 14º jogo dele na carreira com pelo menos 9 stocks, né? Que é roubos e bloqueios juntos. Um monstro. Não, o toco, cara, teve uma sequência que ele deu um toco no Jalen Suggs e completou uma ponte aérea com o Darren Fox logo na sequência, cara. Foi assim, absurdo. Um absurdo que o Wembanyama fez, presente em todos os lugares da quadra, impactando em todos os lugares, jogando físico, jogando duro. Jogaço do Wemby, né? Os pivô, coitado, cara, os pivô do Magic ontem foram completamente obliterados pelo Wembanyama, né? Uma coisa absurda. Para além do Wemby, vale destacar o Dylan Harper, que também fez um jogo muito bom, 15 pontos, 6 rebotes e 5 assistências pro Dylan Harper. Ótima temporada dele, né? É que o Conk Nippel e o Cooper Flagg estão muito acima na briga por novato do ano, mas o Dylan Harper ele merece muitos elogios, tá? A temporada de calouro dele é muito boa. É de fato muito boa. E aí ontem, ele, o Wemby foram incríveis e o Spurs passou o carro no segundo tempo, garantiu sua 33ª vitória e o Magic sofrendo sua 23ª derrota. O Magic que tem campanha negativa como visitante, né? São só 10 vitórias e 14 derrotas. Aí a gente teve o Cavs vencendo o Blazers 130-111. Atuação histórica de Jarrett Allen, simplesmente o melhor jogo da vida do Jarrett Allen. Fechou a partida com nada mais, nada menos do que 40 pontos e 17 rebotes, né? Com 4 tocos. Atuação inacreditável, passando por cima do Donovan Clingan. Donovan Clingan ontem foi totalmente oprimido pelo Jarrett Allen. Baita jogo dele, que vem fazendo uma temporada muito abaixo, né, cara? A temporada do Jarrett Allen, ela é muito passiva de crítica, né? A torcida vem criticando muito ele. Mas ontem, bicho, dominante, jogando, como diria o professor Luxemburgo, jogando com a, né, pontada pro Shell, fez o que quis. E aí o Cavs, tendo o Jarrett Allen nesse nível, com o Sam Merrill aparecendo, com o Donovan Mitchell fazendo ali um joguinho protocolar, conseguiu garantir a vitória. Cavs chegando à sua 30ª vitória na temporada e o Blazers a sua 27ª derrota. E para encerrar, a gente teve o Tandão vencendo o Denver Nuggets, né, no prime time da rodada. O Thunder venceu de forma dominante, né, cara? O Thunder de ponta a ponta foi quem dominou o jogo, foi quem comandou o placar. Né, segundo a ESPN, o OKC liderou o jogo por 99% do tempo, cara. Uma atuação incontestável do OKC, né, um dos raros jogos onde o ataque de Oklahoma foi muito bem. Né, normalmente o Thunder é um time que vence pela defesa, com o ataque dando aquela bela engasgada. Ontem não. Ontem o Thunder foi muito bem na defesa, sim. Né, Jokic e Jamal Murray foram muito bem marcados pelo OKC. Mas o que pra mim ganhou o jogo ontem,
além da defesa, foi o ataque. O ataque foi incrível, né? Alto aproveitamento nas bolas de 3. Se não me engano, o OKC chutou para 40% para 3, né? Matando 18 ou 19 bolas de 3. Né? Um volume muito alto, com alta eficiência, o que é raridade lá em OKC, né? Cason Wallace teve a melhor atuação da vida dele, 7 bolas de 3 convertidas, além de um excelente desempenho na defesa. O Shai fez o que ele costuma fazer, né? Deu show, 34 pontos com 13 assistências para o Shai. Mais uma atuação brilhante do MVP num jogo que, pensando na briga pro MVP, pode ter um peso grande lá na frente, né? Porque foi um duelo direto contra o Jokic, que é o seu principal concorrente. E o Shai, assim, ele foi o melhor em quadra ontem por muito. Assim, por muito ele foi o melhor em quadra. Dominou todo o defensor que Denver colocou nele. Bruce Brown, Peyton Watson, tipo, eles não acharam o Shai ontem. E aí, cara, é um combo muito forte, né, de Oklahoma, né? Em noites onde a defesa vai bem, onde o Shai vai bem e o perímetro ofensivo vai bem, nessas noites eu até falei ontem, né, cara? É praticamente impossível o OKC perder. Em noites dessas, o OKC realmente é um time quase imbatível, tá? O que torna o Thunder um time vencível e que se tornou bastante vencível nos últimos meses é quando o time não consegue matar a bola de fora, o que é o normal de OKC. O normal de OKC não é o que aconteceu ontem. É o que vem acontecendo na temporada, que é um time com péssimo aproveitamento no perímetro, onde a bola de 3 nunca cai. Esse é o OKC de verdade. Ontem foi um ponto fora da curva. E são nesses pontos fora da curva onde o OKC se torna imbatível mesmo. Né? Ontem não tinha como o Denver ganhar. Se o Thunder consegue fazer o que fez ontem com mais recorrência, cara, o OKC vence qualquer time. Essa é a grande verdade. Só que o Thunder não consegue fazer isso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que daqui... Cara, se bobear no próximo jogo, o OKC já vai voltar pro normal. O que é o normal de OKC? 7, 8 bolas de 3 convertidas com 35% de aproveitamento. Esse é o normal de Oklahoma. Tá? Esse é o normal de Oklahoma. Por isso que eu critico bastante, por isso que eu falo que o OKC tem que ir pro mercado, tem que buscar mais shooter, por conta disso. Porque ontem ontem não foi normal de OKC. Tá? Não foi o normal. De vez em quando o OKC tem uma atuação dessa. Ontem foi a primeira dessa no ano. E quando joga assim, não tem como. Repito, se o OKC conseguisse manter o padrão de aproveitamento de volume de 3 que teve ontem, conseguisse tornar isso rotina, cara, o OKC passava por cima de todo mundo. O OKC se torna um time vencível porque não consegue fazer o que fez ontem de forma regular. Ontem, pro azar de Denver, o OKC conseguiu. E aí, realmente não teve jeito. Denver até teve uns momentos onde pressionou o OKC com algumas runs, mas no geral foi um completo domínio de Oklahoma, que saiu com a sua 39ª vitória. É uma das melhores atuações de OKC na temporada. Para mim foi a melhor atuação de OKC na temporada. E o Denver sofre sua 17ª derrota. Mas assim, gente, quem usar o jogo de ontem como argumento para defender que numa série de playoffs o OKC ganha de Denver é maluco, cara. O jogo de ontem ele não pode ser usado de parâmetro para nenhum tipo de prévia. Porque, mano, repito, ontem o OKC foi atípico. Tá? Ontem o OKC foi atípico. E outra, né? Os dois times muito machucados, muito lesionados, né, cara? O OKC sem J-Dub, sem Caruso, Denver sem Aaron Gordon, sem Christian Brown, sem Cam Johnson. Tipo, ontem o jogo de ontem não é parâmetro pra nada. Não é parâmetro pra nada. O OKC tem que comemorar, o torcedor de Oklahoma tem que comemorar porque foi um puta jogo, uma puta vitória contra um time que, na minha opinião, é o grande bicho-papão de OKC para essa temporada. Então tem que comemorar sim. Mas não dá pra dizer que por conta de ontem, agora fudeu, agora o OKC vai passar o carro em Denver no playoff. Não. Playoff é outra história. Tomara que os dois times cheguem saudáveis. E chegando saudáveis, se os dois times se esbarrarem no playoff, com certeza o OKC não vai vencer igual venceu ontem. Pode ser que tenha uma noite ou outra jogando o jeito que jogou ontem.
Mas vai ser uma série duríssima, porque Denver é um puta time. E tem outro fator também, né, cara? O Jokic ontem foi o segundo jogo dele depois de voltar de lesão. Então, assim, torcedor de Oklahoma, comemora, fica feliz, mas calma, pé no chão, porque playoff é história diferente. Playoff é história diferente. Então, muita tranquilidade, muita humildade, né? Vou manter o pezinho no chão, tá? Gente, é isso, tá? É isso. Obrigado pela sua audiência. Cara, hoje tá foda, mano. Hoje vou te falar, essa rinite veio no pior momento possível. Desculpa, tá? De novo, pela rinite, tá foda, mas não tenho o que fazer. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje à noite tem a atualização da nossa corrida pra MVP. Então fica ligado pra não perder. Tamo junto. Beijo no seu coração e tchau, galera. Valeu!